Por muitos anos, foi construída uma imagem no imaginário brasileiro de que os empresários são pessoas que só pensam em si próprios e não no país. Essa imagem definitivamente não é cabível ao Barão de Mauá. Pouco lembrado pelos livros de história, mas com um pensamento muito além do seu tempo, o Barão de Mauá é sem sombra de dúvidas o maior empreendedor brasileiro de todos os tempos. Foi ele que abriu as portas do Brasil para a modernidade. Portas essas que, após a sua morte, foram aos poucos se fechando, deixando apenas na história todo o legado de conquistas e inovações que ele trouxe. É por isso que nesse vídeo nós vamos prestar uma singela homenagem para que a história desse visionário chamado Barão de Mauá não seja esquecida. Irineu Evangelista de Souza foi honrado com o título de Barão de Mauá por Dom Pedro II no ano de 1854. Esse título se deu pelas inúmeras contribuições feitas por ele por vários anos a fio. O primeiro grande empreendimento do Barão de Mauá foi o estaleiro da Ponta de Areia, que ele adquiriu em 1846. Até então, Mauá tinha feito sua carreira empresarial no comércio, mas achava que poderia fazer mais. Trocar a indústria pelo comércio era uma loucura naquela época, mas ele pensava alto. Queria uma fábrica ao estilo inglês, organizada e com grande produção. Em pouco tempo, Mauá demonstrou que a primeira indústria brasileira digna desse nome foi o estaleiro da Ponta de Areia, já que ali eram produzidos itens como pontes de ferro, canhões de bronze e fornos siderúrgicos, itens que Mauá julgava essenciais para colocar o Brasil na rota da Revolução Industrial. Mas Mauá não parou por aí. Em 1851, enquanto a elite brasileira estava chorando o fim da escravidão, Mauá deu início a uma nova era, fundando o Banco do Comércio e da Indústria do Brasil. O banco já começou gigante, com um capital de 10 mil contos de réis, que equivalia a 1/3 do orçamento do Império naquele ano. Novamente, Mauá enxergava o banco como uma engrenagem central do progresso, juntar capital de terceiros e formar grandes empresas para desenvolver o país. Foi com o capital do banco que Mauá conseguiu fazer 3 grandes investimentos que ficaram na história do nosso país. O primeiro foi o projeto de iluminação a gás do Rio de Janeiro, substituindo mais de 21 milhas de lampiões movidos a óleo de baleia. O segundo foi a Companhia de Navegação do Amazonas. E a terceira foi a linha férrea, que ligava o Rio a Petrópolis. Ou seja, o banco não era apenas uma aventura empresarial de Mauá, ele fazia parte de uma arquitetura de negócio que foi cuidadosamente pensada. E isso se diferenciava substancialmente da visão mercantilista e feudalista que havia na época. E toda essa visão era representada em números. Em 1860, Mauá controlava 17 empresas em 6 países diferentes. Sua fortuna havia se tornado maior do que o orçamento do Império. Mas por ter ficado tão grande, Mauá começou a causar ciúmes na elite econômica e política da época. Ele foi alvo de sabotagens sistemáticas de grupos de interesse que queriam tomar o seu lugar. Em 1857, por exemplo, seu estaleiro foi criminosamente incendiado. Além disso, o governo passou a sobretaxar as importações de matérias-primas utilizadas pelas suas indústrias e ainda passou a dar diversos incentivos fiscais para empresários ingleses concorrerem com ele. Pouco a pouco, Mauá foi tomando duros golpes, mas sempre achava uma forma de se levantar. Com o passar do tempo, os golpes foram ficando cada vez mais duros e as suas defesas cada vez mais frágeis. Com uma crise financeira que se alastrou no país na época, Mauá teve que declarar falência do seu banco, que, como vimos antes, fazia parte central de todos os seus negócios. Quando isso aconteceu, Mauá se viu em uma situação muito delicada, já que os seus recursos estavam todos investidos em seus negócios. E em 1877, ele teve sua licença de comerciante cassada devido à falência das suas empresas. Honesto, Mauá não pensou 2 vezes em abrir mão dos seus empreendimentos, seus imóveis e dos seus bens pessoais para pagar todas as suas dívidas. Somente em 1884, anos após ele conseguir saldar todas as suas dívidas, ele conseguiu recuperar algo que lhe doeu tanto perder: a sua licença de comerciante. Em seu livro, Jorge Caldeira relata muito bem como foi esse momento para Mauá. Mas quando o desembargador Miguel Calmon do Pin Almeida começou a ler o texto da carta de reabilitação do comerciante matriculado Visconde de Mauá, ele não se conteve. Pela primeira vez em sua longa vida, foi visto chorando em público. Estava recuperando o seu bem mais precioso, que lhe valia mais que os bens de fortuna entregues aos oficiais de justiça: um nome honrado. No final, Mauá não terminou pobre. Continuou fazendo muito bem aquilo que ele mais gostava de fazer na sua vida: negócios. E o irônico de tudo isso é que a queda do Império de Mauá
precedeu a queda do Império Brasileiro. Mauá faleceu em sua casa de Petrópolis 25 dias antes da família real deixar o solo brasileiro. O Brasil sonhado por Mauá havia chegado ao fim. No final, o que podemos tirar de lição da história de Mauá é que tudo isso que ele conquistou foi por causa de um único motivo. Ele tinha um forte senso de propósito. E esse propósito era fazer do Brasil um lugar mais próspero para se viver. Em outras palavras, quando nós colocamos o propósito na frente de tudo, a chance de conseguirmos fazer coisas incríveis é muito maior. E é com esse gancho que eu quero convidar vocês a conhecer o nosso curso chamado Estratégias Orientadas ao Propósito. Ali você vai aprender a como construir um propósito empresarial, mas não para colocar apenas belas palavras na parede, e sim para você fazer com que sua empresa cresça a partir do seu propósito. Então acesse o link que está aqui na descrição e aproveite. Espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilha e se inscreve para você continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!